Um feliz sábado a todos vocês. Espero que você ouça essa mensagem e se sinta bem, se sinta tranquilo, confiante, confortável, na medida do possível com saúde. Que Deus o abençoe, que Deus continue sendo um hóspede muito bem-vindo no seu lar. O tema dessa manhã que nós vamos estudar é um tema abrangente, um tema cativante, um tema que com certeza você já vem praticando e deve continuar praticando, que é sobre a oração. Vamos falar sobre oração. A oração, o tema central da mensagem é oração, não desespero. A paz que vem quando as pessoas oram. E é isso que as pessoas estão buscando hoje, paz. Quando a gente olha para a realidade do mundo, para aquilo que está acontecendo, o que está nos circundando, a gente percebe que nós precisamos de paz e confiança em Deus. Você olha para a realidade, você olha para a situação do vírus que está se espalhando e você fica com medo. E esse medo traz um desconforto para você e você logo pensa, preciso da paz que vem de Deus. E a paz ela vem quando você ora. Não tenho dúvida disso. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu estava me lembrando de um caso que tomou conta dos telejornais do nosso país, dos noticiários. Era o ano de 2018, na verdade, o início do ano de 2018, quando essa notícia veio à tona. Um juiz que no Rio de Janeiro foi flagrado, um juiz de direito, que foi flagrado dirigindo um Porsche. E esse Porsche, obviamente, não era dele, era do empresário Eike Batista. E esse juiz, que foi pego dirigindo o Porsche do Eike Batista, foi condenado à prisão por peculato. O nome dele, o juiz, até então juiz federal, Flávio Roberto de Souza, ele ficou famoso porque foi flagrado dirigindo então o Porsche do empresário Eike Batista. Ele havia apreendido esse carro e ele mesmo fez uso indevido desse veículo. Ele foi preso e condenado a 52 anos e 2 meses de prisão por peculato e lavagem de dinheiro. Esse juiz, na primeira sentença, que foi no dia 16 de fevereiro, esse juiz, de cara, ele perdeu o trabalho dele, ele perdeu a sua aposentadoria e ele depois foi descoberto outros crimes. E interessante que além dele dirigir o carro de Eike Batista, o Porsche do Eike Batista, esse juiz desonesto, esse juiz corrupto, ele conseguiu fazer um desbloqueio em 2 partes. Ele fez um desbloqueio. A primeira parte, um desbloqueio de quase 291 mil reais. E com esse dinheiro ele comprou um apartamento na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Ele também depois fez um outro desbloqueio no valor de 106 mil reais. E esse desbloqueio desse dinheiro ele usou para comprar um Land Rover, um outro veículo para a sua filha, e também chegou a transferir parte desse dinheiro para uma conta dela, da sua filha. Olha que interessante, ele foi pego dirigindo o carro de Eike Batista e ele também foi condenado, não só porque estava dirigindo o carro indevidamente, mas também porque ele fez esse desbloqueio de 400 mil reais ao todo em 2 partes, a primeira parte, como eu disse, de 291 mil reais, depois a segunda parte de 106 mil reais. Esse desbloqueio para liberar esses 400 mil reais que estavam bloqueados na vara, que ele era o titular e fez uso próprio desse dinheiro. Foi condenado por 2 processos, inclusive com perda do seu cargo, um cargo público, e também cassação da sua aposentadoria. Foi o fim do ex-juiz Flávio Roberto de Souza. A palavra de Deus traz uma parábola em que Jesus conta, e você pode acompanhar comigo esse texto. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os primeiros versos. Vou ler do verso 1 em diante. Aqui Jesus conta essa parábola apresentando 2 personagens interessantes. O primeiro deles, um juiz também corrupto, um juiz desonesto, ou como o próprio Jesus vai dizer, esse juiz era desonesto, esse juiz da parábola. Ele não tinha interesse de auxiliar, de ajudar, de legislar em favor dos necessitados.
e daqueles que deveriam ser de uma forma justa julgados. Ele era um juiz desonesto. E o texto começa da seguinte forma, Lucas capítulo 18, o verso 1 em diante. Estou lendo na Bíblia, a versão nova tradução da linguagem de hoje. Jesus contou a seguinte parábola, diz o texto, mostrando aos seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça. Notem, segundo personagem, primeiro Jesus fala desse juiz desonesto e no descorrer dessa parábola, agora Jesus apresenta uma mulher, uma viúva que procurava incansavelmente esse juiz desonesto para pedir justiça. E ela dizia a ele, verso 2, ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Verso 4 agora diz assim, durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor Jesus continuou contando essa parábola, e ele disse mais. Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Estou lendo agora o verso 7. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? E o verso 8 diz, eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, e Jesus encerra a parábola fazendo uma pergunta, mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus começa essa parábola contando de um juiz. Eu iniciei o sermão contando a história verídica desse juiz aqui no Brasil. Mas o juiz da parábola em que Jesus se refere, este juiz também era desonesto. Ele vivia muito bem, com certeza tinha uma boa casa, tinha bons recursos para viver extremamente bem, bem confortável, tinha condições financeiras para dar um bom conforto para sua família, para os seus filhos, mas como esse mesmo juiz determina sobre ele mesmo, esse juiz, ele se autoproclama ou declara abertamente que era um juiz desonesto, um juiz que não se preocupava em cuidar de uma forma íntegra da sua profissão, nem cuidar daqueles humildes que precisavam de alguma forma da ajuda dele. Ele percebe, esse juiz desonesto da parábola, que ele era um bandido, ele era uma pessoa, era um mau caráter, e esse juiz, além de ser bandido, ele também tinha certeza que as pessoas que estavam ao redor dele, as pessoas que conviviam com ele, tinham também essa certeza. Sua mãe sabia que ele era desonesto. O seu pastor sabia que ele era desonesto. Esse juiz sabia que os seus familiares, a sua esposa, os seus filhos sabiam que ele era desonesto. Deus sabia que ele era desonesto, mas esse juiz não estava nem aí. Além disso, ele não pensou duas vezes em Deus, nem deu a uma pessoa honesta uma segunda chance. De acordo com Jesus, esse juiz, de acordo com o texto que acabamos de ler, ele era uma forma muito simples de definição, ele era um canalha, desonesto, mal intencionado. O verso 3 diz que em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Estou lendo o verso 2, perdão. Agora sim o verso 3. Nessa cidade morava uma viúva. Verso 3. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir ajuda. A parábola não traz à tona o nome dessa viúva. Apenas diz que era uma viúva que procurava incansavelmente esse juiz desonesto. E essa viúva dizia a ele, ajude-me. Olha o clamor dela. Ajude-me. Julgue o meu caso contra o meu adversário. E eu fico imaginando, e tentando, melhor dizendo,
imaginar essa cena. Essa mulher, essa viúva, constantemente ela procurava e buscava o auxílio desse juiz. De certa forma, essa viúva até poderia incomodá-lo. Eu fico imaginando esse juiz conversando com a secretária dele. Olha, a fulana tá aí, tá me procurando, eu vou sair pela tangente, eu vou sair pela porta dos fundos, diga que eu não estou. E essa mulher, essa viúva, imagino, procurava esse juiz em todos os lugares, talvez o importunava na casa dele, no trabalho dele, constantemente. Esse juiz não poderia, de repente, andar em paz com a sua família, que essa mulher, onde encontrasse o juiz, estava pedindo ajuda. Então chega um momento em que esse juiz ele vai declarar, o verso 4 vai dizer assim: durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim. E esse pensamento que Jesus insere na parábola nos faz interpretar a situação da vida desse juiz dessa forma como acabei de relatar a vocês. Aquela mulher o importunava, porque o juiz, afinal, pensou assim, disse Jesus: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém, porém essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir amolar até acabar comigo, diz o verso bíblico. Olha o pensamento desse juiz. Olha o ponto que ele chega ao pensar assim. Ele tinha certeza absoluta, bem como as pessoas que conviviam com ele, sabiam que ele era corrupto, que ele era desonesto, que ele era um canalha. E ele não queria se importar nem com o seu trabalho, com a sua profissão. E ele enxerga uma mulher desesperada pedindo justiça. E ele, como representante da justiça, ele não quer oferecer isso, mas ele está cansado de ser, de repente, até perseguido por essa mulher, e ele chega a essa conclusão: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém, porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. E se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. O verso 4 e o verso 5 diz isso. Essa mulher advogava sua causa, implorava por justiça. O que ela queria era justiça, de acordo com a Bíblia. Sem sorte, ela esgotou todas as soluções possíveis. Ela se cansou de buscar justiça. Finalmente, em uma atitude de coragem, ou um ataque de coragem, talvez, ela procura essa ajuda do juiz. O juiz entende que essa mulher era incansável, estava ali, imagino eu, todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, e esse juiz ele não conseguia mais se desvencilhar dela, então ele chega e toma essa decisão: eu não quero mais me importunar com ela, eu não quero mais ouvir os murmúrios dela, eu não quero mais ter que suportar essa pessoa na minha frente. Eu não gosto de ser humano, eu não gosto daquilo que eu faço, eu não quero ajudar, mas vou ter que ajudar. Ela está roubando o meu sossego, ela está roubando o meu tempo com as pessoas que eu gosto de estar, porque ela me encontra em onde eu estou, aqui nessa região. Essa mulher se aproxima de mim. Nesse momento, ele toma essa decisão, esse juiz desonesto, resolver, ou como diz o texto bíblico, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo, diz o texto bíblico. Eu me pergunto, esse juiz desonesto, ele toma essa decisão, e nós aqui, ao lermos o relato bíblico, como estamos fazendo isso, percebemos que essa parábola foi inserida com um propósito muito importante, foi proferida por Jesus, e nós agora, os leitores da Bíblia, tiramos os olhos do Evangelho de Lucas e nós nos perguntamos, talvez você já deva ter feito essa pergunta quando leu esse relato bíblico. E a pergunta é interessante: o que essa história está fazendo na Bíblia? Por que Jesus conta esta parábola? Qual o propósito que Jesus tinha ao contar, ou ao apresentar essa parábola? Você pode me responder, pastor? Talvez a resposta para a sua pergunta esteja no verso 1.
Jesus contou a seguir esta parábola. Em outras versões diz, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar, ok? É uma parte da resposta. Mas por que, de verdade, essa parábola, essa história está inserida na Bíblia? Uma autoridade corrupta, quando você faz um resumo da parábola, uma autoridade corrupta, uma mulher insistente, ou podemos dizer até persistente, um ato de bondade relutante, nada de compaixão nem preocupação. Existe uma mensagem nessa história ou não? Vou repetir para você. Por que essa história está inserida na Bíblia? Uma autoridade corrupta, o juiz, uma mulher para esse juiz irritante, mas persistente, um ato de bondade relutante, o juiz não tornou ou não tomou essa decisão imediatamente porque ele era bondoso, ele foi vencido pelo cansaço. Essa mulher o procurou insistentemente, e ele, ao perceber a insistência dessa mulher, por ser ele corrupto e não querer ajudá-la, então ele toma essa decisão para se livrar dessa mulher. Ele pensa, eu vou resolver logo o caso dela, eu vou resolver logo esse caso para eu poder me livrar dela. Então eu chamo de bondade relutante. Ele relutou para apresentar uma certa bondade, nada de compaixão nem de preocupação, mas existe uma mensagem por trás dessa história. Será que não? Será que você não foi fustigado ao ler essa parábola a tentar entender aonde Jesus queria chegar? Será que existe mesmo uma mensagem nessa história? Uma outra pergunta que talvez surja em sua mente ao você ler essa parábola: será que Deus é um juiz relutante? Será que eu tenho que persistir e persistir e persistir? E eu quero fazer uma pausa e dizer, eu já fiz alguns sermões baseados nesse texto da Bíblia, ou nesses textos que acabamos de ler juntos. Será que Deus ele é relutante? Nós somos a viúva marginalizada, pastor? Será que eu posso me comparar a esta viúva marginalizada? Oração tem a ver com incomodar a Deus até que ele ceda e dê o que queremos? É isso, será, pastor? Será que essa é a principal mensagem, que eu preciso persistir na oração? É claro que você precisa persistir na oração. A oração é importante em todos os momentos da nossa vida. Quando estamos vivendo ou passando por momentos maravilhosos de tranquilidade, a oração deve estar ali também presente em nossa vida de comunhão, e principalmente quando estamos passando por provações e dificuldades. É óbvio que a oração vai nos ajudar, é o contato que temos com o nosso Deus, mas será que a única lição que nós podemos extrair dessa parábola é que nós devemos persistir em oração? Será que nós devemos persistir constantemente até que Deus ceda e nos dê aquilo que queremos? Não é só isso, não é isso na realidade. O cerne dessa parábola. Essa é uma parábola de contraste e não de comparação apenas. Vou repetir, essa parábola é uma parábola de contraste, não apenas de comparação. O juiz lamentou, ele queixou-se, ele murmurou. No entanto, até ele deu uma decisão justa no final, mesmo cansado de ser perseguido por essa mulher, mesmo cansado de ter essa mulher na sua bota, ao seu encalço. Essa mulher estava ali ao encalço desse juiz, constantemente ali procurando esse juiz e importunando esse juiz: julgue a minha causa, eu preciso de justiça, por favor, faça a sua função. E esse juiz fugia de todo jeito, e chega o momento que ele, sendo importunado por ela, então toma a decisão. No entanto, até ele, um juiz corrupto, deu uma decisão justa no final. Até ele deu uma decisão justa. Os versos 7 e 8 diz isso. Vou ler novamente os versos 7 e o verso 8. Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse Jesus. Preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Palavras de Jesus aqui. Aí vem o verso 7. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo,
que grita por socorro de dia e de noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? E o verso 8, eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que esse Filho do Homem vai encontrar fé na terra? Interessante. Em outra versão bíblica, o texto diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Eu lhe digo, ele lhes fará justiça e depressa. Deus não é um juiz relutante nessa história, meu querido amigo. Deus não é um juiz relutante nessa história. E você não é a viúva. A viúva da história era a última da lista em termos de hierarquia social. E aquele juiz sabia, em termos de hierarquia social, aquela viúva, ela estava em último lugar. Ela era uma viúva. Ela não tinha a quem recorrer. Mas como filho do rei, você tem prioridade. Como filho do rei, nós temos prioridade. Por isso que nós não podemos nos comparar com aquela viúva. E também não podemos comparar Deus com aquele juiz relutante na história ou na parábola. Você é filho do rei, você tem prioridade, você está em primeiro na lista de prioridade de Deus. Você, a qualquer momento, pode recorrer ao seu Pai. E como nós recorremos ao nosso Pai? Através da oração. E Deus, ele não demora em nos ajudar. Ele nunca o deixa na espera, nem lhe diz para telefonar novamente: olha, eu não posso te atender agora, liga depois. Sabe, aquela deixa que algumas pessoas usam, né? Uma artimanha que as pessoas usam quando não querem atender outras pessoas. Alguém vira para sua secretária e diz assim: o fulano, eu não tô não. Diz para ele ligar depois, diz que eu não tô. Não, Jesus não faz isso. Jesus, ele não te deixa esperando na linha. Ele nunca o deixa na espera, nem lhe diz para telefonar novamente, ou ligar mais tarde. Deus ama o som da nossa voz. Deus ama o som da sua voz. E ele ama constantemente você. Ele ama ouvir a sua voz sempre. Ele não se esconde quando você telefona, mas ele ouve as suas orações. Vou repetir. Deus ama o som da minha voz. Deus ama o som da sua voz. Por essa razão, o apóstolo Paulo vai dizer lá em em Filipenses, no capítulo 4, se eu não me engano, no verso 6 em diante, Deus vai dizer assim: não andem ansiosos, por intermédio de Paulo, Deus diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, diz o apóstolo Paulo. É Deus dizendo para você, é Deus dizendo para mim: não me compare a esse juiz corrupto, eu não posso ser comparado a esse juiz corrupto. E você não pode ser comparado a essa viúva. Na escala de prioridade, aquela viúva hierarquicamente era uma mulher para aquele juiz que não tinha qualificação. Eu não vou me preocupar com ela. Mas chegou um momento em que ele precisou se preocupar. Então você não é uma viúva diante de Deus. Deus ama ouvir a sua voz. Clame a ele. O apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Com esse versículo, o apóstolo nos convoca a tomar uma atitude contra a ansiedade. Agora insiro essa palavra, ansiedade. Quantas pessoas estão vivendo ansiosas? Precisam de ansiolíticos. E agora nesse desespero do coronavírus, porque o Covid-19, e tem sido um desespero mesmo. A gente liga os televisores, ouve as notícias e a gente fica preocupado. Mas aqui o apóstolo Paulo nos convoca a tomar uma atitude contra a ansiedade. E sabe o que ele diz? Até esse momento, ele vinha nos assegurando acerca do caráter de Deus.
Quando você lê lá Filipenses 4, você vai perceber que Paulo vai paulatinamente usando a figura desse Deus que nos ama, que é soberano, que é misericordioso. E agora, no verso 6, é nossa vez de agir com base nessa convicção de que Deus é soberano, de que Deus cuida de nós, de que Deus nos ama, de que Deus é misericordioso. E aí parece que ele vira a chave e ele muda, deixa de falar só da soberania de Deus e passa a dizer: agora você precisa agir. E de que maneira você deve agir? Você deve preferir a oração e a súplica, a ação de graças, em detrimento do desespero, do medo e da ansiedade. Ao invés de você se desesperar, ao invés de você se desesperar ao ponto de tomar uma atitude que lá na frente você vai se desgostar, vai se arrepender. Não faça isso, diz Paulo. Ao invés de você se desesperar, prefira a oração do que o desespero. Prefira a oração com súplicas e ação de graças do que o desespero. Não permita que a ansiedade tome conta de você. Prefira a oração do que o desespero. A paz vem quando as pessoas oram. A paz, ela vem quando as pessoas oram. Deus nos chama para orar em todos os momentos. E por pessoas, uma oração de intercessão nós chamamos. Os termos oração, súplica e pedidos são semelhantes, mas elas não são idênticas. Oração é uma devoção geral. A palavra inclui culto e adoração. Súplica sugere humildade daquele que está suplicando. O suplicante deve ser humilde. Eu estou suplicando, estou me colocando de forma humilde diante daquele que faço essa súplica, o pedido que eu faço. Então, diante de Deus eu me humilho e peço ajuda a Ele. Interessante. Somos os suplicantes no sentido de que não fazemos exigências, simplesmente fazemos pedidos humildes, por isso nós suplicamos, não exigimos, nós fazemos pedidos humildes. Pedido é exatamente isso, uma petição específica. Vou ler novamente Filipenses 4, verso 6, onde diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Estou lendo na Nova Versão Internacional agora. Apresentem seus pedidos a Deus. Como eu disse, a oração é uma devoção geral. A súplica sugere humildade. E pedido é exatamente isso. Uma petição específica. Dizemos a Deus exatamente o que queremos. Colocamos na oração os detalhes dos nossos problemas, dos nossos anseios, das nossas angústias, dos nossos dissabores e colocamos nas mãos de Deus. Pedidos específicos. Jesus, ele nos mostra algo muito parecido com isso em outros momentos. Por exemplo, Lucas capítulo 18, o verso 41. Jesus, ele pergunta ao cego de nascença algo muito óbvio. Vamos ler juntos? Mesmo capítulo, Lucas 18, o verso agora é o verso 41. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Jesus está com o cego de nascença, que está gritando: filho de Davi, tenha pena de mim, tenha compaixão de mim. Nós conhecemos esse relato bíblico. Então Jesus, ele disse o seguinte para esse cego: verso 41, o que você quer que eu faça? Ou o que você quer que eu te faça? Olha que interessante. Aqui. O que Jesus perguntou ao cego, ele nos pergunta também. O que você quer que eu faça, Anselmo? O que você quer que eu faça a você? E aí, Anselmo? O que você está precisando?
que você quer que eu faça? O que você quer que eu lhe faça foi o que Jesus pergunta ao cego ao cego de Lucas capítulo 18. Alguém pensaria que a resposta seria óbvia? Quando um homem cego pede a ajuda de Jesus, não é óbvio que ele precisa? Óbvio que ele precisa é ser curado, é enxergar. Ele é cego. O que ele quer de Jesus, obviamente? Ele quer a cura, ele quer enxergar. Não é óbvio? Mas Jesus queria ouvir o homem articular os pedidos, o seu pedido específico. Jesus queria ouvir aquele homem articular os seus pedidos específicos. E ele quer o mesmo de nós. Por isso que Paulo, ele insere isso, e inspirado por Deus, lá em Filipenses 4:6. Prefira a oração do que o pavor. Prefira a oração do que o medo. Prefira a oração do que o desespero. A paz vem quando nós oramos. E de que maneira nós devemos orar? Aqui Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então Deus olha para mim e diz: Anselmo, o que você está precisando? E como eu devo responder? Jesus ouve o clamor daquele cego e diz: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça a você? Jesus queria ouvir aquele cego dizendo, articular os seus pedidos de oração, ou seus clamores, no caso do cego, o que ele precisava. Jesus queria que ele articulasse ali. E Jesus quer o mesmo de nós. Apresentem os seus pedidos a Deus quando, numa outra situação, que eu me lembro aqui, Jesus, no primeiro milagre de Jesus no casamento, nas bodas de Caná, quando o vinho estava no fim do casamento, a mãe de Jesus, Maria, ela não se contentou em dizer, ajude-nos, Jesus. Ela chega até Jesus e pede ajuda de Jesus. Ela então foi específica ao seu filho. Ela não fez uma colocação de modo genérico, geral. Ela foi específica. Ela disse sim lá em João capítulo 2, verso 3. Ela vai dizer, eles não têm mais vinho. Ela poderia chegar para Jesus e dizer assim para Jesus, Jesus, meu filho, ajude o casal. Não, ela foi específica. Olha, acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. O homem, de uma outra parábola que Jesus conta, o homem necessitado na parábola de Jesus, lá em Lucas capítulo 11, verso 5, ele vai falar com o seu vizinho, ele precisa de pão, e ele vai pedir pão para o seu vizinho, e ele foi específico, ele disse assim, amigo, empreste-me 3 pães. Ele foi específico. Ele poderia dizer, dá-me alguma coisa para comer, me ajude, aí não sei quanto você pode me ajudar. Não, ele foi específico, dá-me 3 pães, Lucas capítulo 11, verso 5. Eu quero ir para o final da mensagem. Quero que você pense em 3 razões importantes. 3 razões para que você persista na oração. E eu quero que você, ao ouvir essa mensagem, não perca tempo, pense nisso. Quando você se aproxima de Jesus, você deve pedir de forma específica e você precisa pensar, por que isso é importante, pedir de forma específica? E eu vou te apresentar essas 3 razões que você deve inserir na sua oração. A primeira delas, a primeira razão, é que você deve fazer a oração deve ser específica, a oração específica é uma oração séria. Pense nisso, a oração específica é uma oração séria. Ah, pastor, então você está dizendo que a oração que eu faço aleatória, uma oração que não é específica, não é séria? Como você pode deduzir isso? Não é você que está fazendo a oração, sou eu? Não, mas raciocine comigo, por que a oração específica é uma oração séria? Se eu disser o seguinte para você, aliás, vou formular diferente aqui. Algumas pessoas me procuram, e ao longo desses meus 20 anos de ministério, muitos já me procuraram e disseram assim para mim. Vou dar 2 exemplos para vocês. Pastor, preciso urgentemente falar com o senhor.
não quero que o senhor venha na minha casa, pode ser na igreja, de repente pode ser na sua casa, mas vê aí um momento que é importante para mim, pastor, eu preciso, estou angustiado, é importante, preciso falar com o senhor, mas vê aí um momento, é uma coisa. Você vai entender que essa pessoa precisa falar com o líder religioso, com o pastor, mas será que é tão importante assim? Um outro caso que também já me aconteceu, e muitas vezes me aconteceu isso, a pessoa se aproxima de mim angustiada e diz, pastor, eu preciso falar com o senhor. Urgente. Não pode ser na minha casa. Então, pastor, nessa próxima sexta-feira, às 20h, eu quero estar na sua casa, prometo que não vai demorar mais do que 1 hora, o senhor vai me receber lá, o senhor vai me atender, eu vou ficar no máximo 1 hora na sua casa, e eu vou abrir meu coração, vou expor minha angústia, e espero que o senhor possa me ajudar com algumas palavras e com oração. Você percebeu a diferença? A primeira pessoa te procura e diz assim, preciso falar com você. Em algum momento que você tiver tempo para mim, é importante para mim, mas eu dou o direito de você procurar um momento para me atender. Você vai ouvir o que a pessoa tem, a dificuldade que ela precisa resolver, de repente você pode ajudar, mas ela não foi específica. Então você entende assim, ela pode esperar um pouquinho mais. A outra pessoa te procura e diz assim, eu preciso falar com você. Eu posso ir amanhã na tua casa, tal horas, não vou demorar. Você vê que essa pessoa já foi bem específica, ela já foi definindo, eu posso chegar por volta de tal horas na sua casa, eu prometo que eu não vou demorar muito, mas tem que ser na sexta-feira, tem que ser tal horas. E quando você ouve isso, você percebe que essa pessoa está precisando da sua ajuda, que o pedido dela é um pedido específico e é um pedido sincero, porque ela está tão angustiada que ela decreta que tem que estar com você tal horas, naquele dia, e vai ser sucinto, mas tem que ser naquele dia. Você entende? Quando oferecemos esses pedidos específicos a alguém, esse alguém que está nos ouvindo, ele vai entender que é sério. Não que quando você chega para essa pessoa e diz, talvez em algum momento você pode me atender. Não que a pessoa ache que você não está levando a sério, não é isso. Mas quando a angústia bate forte no teu coração e você se aproxima de alguém que você sabe que esse alguém pode te ajudar, e você chega para essa pessoa e diz assim, eu preciso falar com você, tem que ser agora, e eu prometo que eu vou ser sucinto, mas vamos conversar agora. Você percebe que esse negócio é sério. Da mesma forma com Jesus. Quando você se aproxima de Deus e diz assim, Senhor, me ajuda, mas você não é específico. Senhor, me ajuda aí da maneira como o Senhor achar melhor. Puxa, Senhor, eu estou orando, mas me ajuda, Senhor. Seja específico. Quando nós somos específicos, aqueles a quem nós estamos pedindo ajuda entendem que algo é sério, então a pessoa vai dar com certeza mais atenção. E não é diferente com Jesus. Quando oferecemos pedidos específicos, Deus tem a mesma sensação. Por isso que você deve orar de forma específica. A oração específica ela é séria. Segunda razão, para você orar de forma específica. A oração específica é uma oportunidade para vermos Deus em ação. Quando nós oramos de forma específica, é uma oportunidade que nós temos para vermos Deus em ação. Quando vemos que Ele responde de forma específica a pedidos específicos, nossa fé aumenta. E nós temos alguns exemplos na Bíblia. O livro de Gênesis relata a maravilhosa oração do servo de Abraão. Ele foi enviado por Abraão à Mesopotâmia, terra natal de Abraão, para encontrar uma esposa para o seu filho. E Abraão manda o seu servo lá. E ele sai. Precisava trazer uma esposa para o filho do seu patrão, do seu senhor. Como um servo escolhe uma esposa para outra pessoa, já pensou o desafio? Esse servo orou sobre isso, e ele foi específico. E a oração desse servo é o seguinte, Gênesis capítulo 24, versos 12 a 14. Então orou, Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, oração, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa
a quem escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Olha só que interessante, a oração. O servo poderia ter sido mais específico? Será que o servo poderia ter sido mais específico? Ele pediu êxito em uma missão, imaginou um diálogo pontual e, em seguida, deu um passo, também um passo de fé na confiança em Deus. E um passo de fé. E as Escrituras dizem, no verso 15, Gênesis 24, verso 15, a palavra de Deus diz: antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. E ela surgiu. E ela disse as palavras que aquele servo tinha pedido a Deus. Olha que maravilha. O servo teve uma oração respondida e ele viu Deus em ação. Por isso que é importante você orar de forma específica, porque a oração específica é uma oportunidade para vermos Deus em ação. E por último, a oração específica produz um fardo muito, mas muito mais leve. Quando você ora de forma específica, a oração específica é séria. Quando você ora de forma específica, você tem a oportunidade de ver Deus em ação. A segunda razão do porquê você orar de forma específica. A terceira, a oração específica produz um fardo mais leve. Muitas de nossas ansiedades representam uma ameaça porque são mal definidas e vagas. Se conseguirmos concentrar o desafio em uma expressão, nós o colocamos em seu devido lugar. Uma coisa, por exemplo, é orar: Senhor, por favor, abençoa a minha reunião amanhã. Olha que interessante. Senhor, abençoa as minhas atividades amanhã. Outra coisa é orar assim: Senhor, tenho uma conferência com a minha supervisora às 14 horas amanhã. Ela me intimida, o meu chefe me intimida. Ou a minha chefe, me ajuda, Senhor. O Senhor poderia, por favor, me dar um espírito de paz para que eu possa dormir bem esta noite? Dá-me sabedoria para que eu possa entrar preparado nessa reunião? Será que não é diferente? A oração específica? E o Senhor poderia amolar o coração daquela minha chefe e dar-lhe um espírito generoso? Não é diferente? Uma coisa é você orar: Senhor, amanhã eu tenho uma reunião importante, me ajuda. Outra coisa é você orar especificamente. Quantas vezes eu não orei? Em vários distritos que eu passei. Passei madrugadas orando. Senhor, amanhã eu tenho uma comissão naquela igreja. E lá nós vamos discutir assuntos difíceis. O fulano de tal, o Beltrano, o Ciclano, são pessoas influentes naquela comissão. E eles conseguem manipular algumas pessoas ali dentro. Senhor Deus, aquilo que nós estamos pedindo, eu não estou legislando em causa própria. O Senhor sabe que o que eu quero, o meu coração está aberto para fazer o que é melhor, de acordo com a sua palavra. Que o Senhor me use amanhã na reunião, Senhor. Que o Senhor conceda paz de espírito para que eu possa dormir esse restinho de madrugada que eu tenho para dormir. Quantas vezes eu não orei assim? Abençoe o fulano, o Beltrano, o Ciclano, que vão estar nessa comissão e podem trazer dificuldades, Senhor, para outros irmãos, para o bom andamento da igreja. Abençoe essas pessoas, ó Pai, que elas possam ser ponderadas no falar amanhã, que elas possam refletir naquilo que elas vão dizer amanhã. Eu orei várias vezes. E quando você ora dessa forma, interessante que a oração específica, ela produz um fardo mais leve, porque quando você termina de orar, você entende que reduziu o problema a um desafio do tamanho de uma oração. Ou seja, eu coloquei nas mãos de Deus esse gigante que era o problema, que me trazia ansiedade, desespero e até medo. Eu reduzi no tamanho de uma oração, entreguei nas mãos daquele que pode resolver. Está nas mãos de Deus. Por isso que deve orar especificamente. Não perca tempo, faça isso. Quando você perceber a ansiedade surgindo dentro de você, lance-a na direção de Cristo. Faça isso de modo específico e na mesma hora. Faça isso. Alguns dias eu acordo, nos meus bons dias. Agora nós estamos de quarentena, né? Mas normalmente eu acordo e começo o dia de manhã no culto que eu faço, pessoal, depois no meu café da manhã. E eu tenho o costume de relatar para Deus aquilo que eu preciso fazer naquele dia. E eu relato para Deus. E no fim daquele dia, tem dias que eu esqueço de relatar a Deus o que eu preciso. E quando eu esqueço de relatar a Deus, são dias difíceis, viu? Eu já fiz essa comparação.
Mas quando eu lembro e relato para Deus a minha agenda daquele dia, por mais que eu tenha dificuldades no dia, eu termino o dia mais aliviado e pedindo a Deus que me ajude a ter um bom momento de descanso, para eu recobrar as minhas forças para os próximos dias, ou para o próximo dia. Mas normalmente eu relato o seguinte para Deus: Senhor, hoje de manhã, a partir das 10 da manhã, vou ter uma reunião na associação, que o Senhor me proteja no caminho, no trânsito, chegando lá, que a pauta seja pautas importantes para o crescimento da tua obra aqui na terra. Mas, Senhor Deus, depois, ao meio-dia, eu tenho que voltar para minha casa, eu tenho que almoçar com a minha família. Senti que a minha filha ontem estava preocupada com algumas coisas envolvendo a escola, a minha filha mais velha. Que o Senhor me dê tranquilidade para que no almoço eu possa encontrar com ela, conversar com ela e ajudá-la naquilo que for preciso. Põe as palavras na minha boca. Mas depois, Senhor, às 4 da tarde eu tenho uma visita para fazer. Ali a pessoa, pelo que eu entendo, está passando por tal dificuldade, que o Senhor me ajude. Depois eu vou voltar para minha casa, Senhor, talvez por volta das 8 da noite eu esteja já na proteção do meu lar e jantando. E das 8 até não sei que horas eu preciso terminar aquele sermão, Senhor. Porque sábado eu vou pregar. E eu preciso concluir aquele sermão. Me ajuda, Pai. São tantos desafios nesse dia. Me ajuda. E quando no meio do dia eu tenho uma certa dificuldade, eu me lembro que eu já especificamente detalhei a minha agenda para Deus e deixei na mão dele. Ele sabe o que faz. Ele sabe. Aliás, ele sempre sabe o que faz. Encerro com o último texto, 1 Pedro, capítulo 5. Acompanhe comigo esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, o verso 7. Eu encerro a mensagem lendo esse texto. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Eu li alguns textos na nova versão internacional e alguns outros textos apresentados nesse sermão na nova tradução da linguagem de hoje. E o verso 7 diz assim, verso 7, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entreguem todas as preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês. Uma outra versão diz: lancem todas as suas ansiedades, as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vocês. Lançar é um ato intencional, ou entregar, lançar é um ato intencional, no sentido de deslocar um objeto. Quando prepararam Jesus para ir para Jerusalém no domingo de Ramos, os discípulos lançaram seus mantos sobre o jumentinho, como diz o relato da Bíblia. Lucas 19, verso 35 diz isso. A multidão também tirou seus mantos das costas e os espalhou pelo caminho, o caminho que Cristo ia passar. Que este lançar seja sua primeira resposta à má notícia, quando você tiver alguma má notícia. Lance essa má notícia nas mãos de Deus. Sejam humildes para fazer isso. Entreguem, lancem, entreguem as suas ansiedades, as suas preocupações. Entreguem suas preocupações a Deus. Por isso, escolha orar. Não escolha o desespero. Escolha confiar em Deus. Deixe nas mãos de Deus. Faça isso. Quando perceber que a ansiedade está surgindo dentro de você, lance-a na direção de Cristo. Faça isso de modo específico e na mesma hora, porque Deus ele tem cuidado de você. Deus cuida de você. Deus ama ouvir a sua voz. Não perca tempo. Ore de forma específica. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, estamos ainda vivendo o isolamento, a pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia dos teus filhos aqui nesse país. Que o Senhor tenha misericórdia dos teus filhos aqui nessa cidade. Quantas e quantas pessoas que nós já estamos tendo notícias estão sofrendo por causa desse vírus. Que o Senhor abençoe estes que estão nos hospitais, em casa, talvez doentes. Abençoe também e conforte os corações enlutados,
desses que já perderam seus parentes. E, ó Pai, que nesse momento de dor e de sofrimento, de preocupações, quando a ansiedade bater no nosso coração, que nós possamos lembrar de lançar os nossos problemas, as nossas aflições até o Senhor, em deixar em Tuas mãos e orarmos especificamente, que possamos orar especificamente. Senhor Deus, me abençoe nisso, me abençoe naquilo, seja específico, meu querido amigo que está me ouvindo. Mas, querido Deus, também pedimos para que o Senhor proteja e continue protegendo a nossa família, os nossos irmãos também do distrito de Americanópolis, que sejam abençoados por Ti, Senhor. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Um bom sábado a todos. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Cante você. E as obras que Ele faz, o céu amor, não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus nem sempre que eu quero, mas o que preciso. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Oh, 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 oh. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Todos nós sonhamos com uma vida de paz, tranquilidade e felicidade. Quando o povo de Deus se coloca em oração, coisas incríveis acontecem. Deus está ansioso para falar com você a todo instante. Falar com Deus é tudo que mais precisamos nesta vida.